Boa noite a todos e a todas que vão assistir esse vídeo também, né? Então, seja à noite, durante o dia ou à tarde, ou de madrugada que você vai assistir essa aula, não importa, né? Espero que seja um bom momento aí. Essa aula vai ser a continuação das aulas sobre o processador, né? Aqui a gente está fazendo um aprofundamento mais prático nessas aulas. Então, essa é a terceira aula de uma série que nós estamos, desde o início, utilizando um simulador, que é o Logsim, para poder montar o processador. Então, para a gente dar sequência, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa retomar, né, o raciocínio todo. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela aí, né? Bom, aqui para a gente retomar um pouco o nosso raciocínio, a figura que a gente está utilizando para fazer uma análise aí dos componentes necessários é essa figura dos slides aí do processador. Então, aqui está bastante simplificado, mas nós temos os componentes fundamentais. Quais são eles? Os componentes de memória de instrução, que é onde o programa fica armazenado, memória de dados, aqui na frente, que é onde os dados do programa, como variáveis, constantes, né, são armazenadas ali. Temos o banco de registradores, que é onde os dados que o processador vai utilizar naquele momento ficam armazenados. Então, esses dados eles são lidos da memória ou escritos na memória, né? E são enviados frequentemente para a unidade lógica aritmética, que é um outro componente. Essa unidade lógica aritmética, a sigla ALU, né? Ela faz as operações aqui dentro, né? Como se fosse uma calculadora com mais algumas operações ali específicas. E o resultado ele pode ser enviado aqui para alguns lugares, como a memória e o próprio banco de registradores. Então, isso é o essencial aqui do nosso processador. E nós temos também o Program Counter, que é esse PC, que é um registrador que vai armazenar o endereço da instrução que está sendo executada naquele momento. Então, após eu executar uma instrução, eu preciso pegar o endereço da próxima instrução a ser executada. Esse próximo endereço ele pode ser simplesmente o endereço seguinte, a instrução logo após aquela que está sendo executada, ou pode ser uma instrução que vai ser um desvio, né, no código. Então, se o código tem um if, por exemplo, que vai desviar o fluxo normal do programa, então esse novo endereço da instrução ele vai chegar por aqui e atualizar o nosso program counter. Então, nós começamos aqui a analisar esse diagrama e implementar alguns componentes, certo? Então, nós fizemos na primeira aula um pedaço aqui, né, que corresponde ao program counter, memória de instrução e a parte que soma a próxima instrução seguinte, né? Depois, na segunda aula, nós fizemos o banco de registradores, foi a aula anterior a essa. E na aula de hoje, nós vamos mexer um pouco na unidade lógica aritmética. E se der tempo, vamos também ver aqui a memória de dados, certo? Então, aí, o objetivo hoje, na melhor das hipóteses, é que a gente consiga ver os dois componentes aqui que estão faltando para que depois a gente faça, então, a ligação entre eles. Tranquilo? Então, no simulador, nós estamos aqui com esse circuito, né? Então, tem um circuito aqui, o PC, a memória de instruções e o somador aqui em cima. Então, aquela primeira parte. O banco de registradores da aula passada, ele está implementado em um bloco à parte, né? Então, nós criamos ontem não, né? Criamos na semana passada um circuito aqui no sistema, né? Então, a gente acrescentou um circuito, ele vira aqui
uma outra, como se fosse um outro componente mesmo, né? Então, clicando nesse componente, a gente pode ver tudo que foi feito na aula anterior. E aí, isso vira, quando a gente faz dessa forma, né, separado, ele vira uma caixinha que a gente pode utilizar no restante do projeto, né? Então, eu posso pegar depois e fazer as conexões aqui que eu quiser, né? Eu vou fazer um exemplo aqui só para a gente entender, né? Aqui não vai dar certo por causa do tamanho, mas eu posso fazer as ligações, né? Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu acho que essa de baixo aqui vai dar certo. Não, porque são três também, né? Então é de cima. Né? Então aqui tem uma entrada que tem 8 bits também, eu consigo fazer conexão e posso conectar as outras entradas, as saídas e montar o meu circuito aqui de acordo com o diagrama que for necessário para aquele processador, né? Então, lembrando que o que a gente está vendo aqui no slide é uma simplificação do processador MIPS, né? Está no livro da disciplina, no livro texto. Lá tem também toda a explicação, tem os vídeos de explicação teórica, né, desse processador lá no campus virtual. E agora é o seguinte, para a gente criar a nossa unidade lógica aritmética, que é o outro componente que vai ficar logo em seguida aqui, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos para o banco de registradores. Ou seja, vamos criar um novo circuito, acrescentar circuito, né, aqui no menu do LogSim, vamos em projeto, acrescentar circuito, e ele vai pedir o nome desse circuito aí. Eu vou colocar a ULA, que é a sigla em português, apesar de no slide estar em inglês, né? Como aqui eu coloquei banco de registradores, eu vou colocar em português também. Se bem que está meio misturado já, né? O ideal é que fique num idioma só, né? Para não ficar tão confuso assim. Mas, por exemplo, o Program Counter está a sigla em inglês, mas tudo bem. Aqui, então, a gente vai montar o circuito da nossa unidade lógica aritmética. Voltando aqui nos slides, para a gente analisar um pouco, aqui a gente já viu, né? Pronto. A gente estava olhando na última aula esse diagrama, esse bloco aqui do lado esquerdo. Agora nós vamos fazer esse do lado direito. Vejam que aqui ele tem duas entradas indicadas aqui, que são as entradas dos dois números, por exemplo, que eu quero fazer a conta com eles. Que eles vão chegar diretamente aqui do bloco de registradores. Então, esse dado aqui, ele vai estar conectado nessa entrada posteriormente, e aqui embaixo também eu vou ter a ligação para cá. Né? Tem uma outra ligação que vem aqui, mas nesse momento eu não vou preocupar com isso, não. Vamos considerar que o read data 2 aqui vai ligar direto também. Então, são os operandos da minha operação. Aqui em cima eu tenho uma entrada, nesse caso do MIPS, tá, com 4 bits, que é um código da operação que vai ser feita naquele momento. Então, eu tenho um conjunto de operações que podem ser realizadas, e cada combinação desse binário aqui, de 4 bits, representa uma operação. Então, por exemplo, o zero, deixa eu ver se aqui eu consigo desenhar. Vamos imaginar que com 4 bits, se eu colocar tudo em zero, isso aqui vai ser o código para a soma. Então, se eu quero fazer a soma, eu tenho que colocar esse valor nessa entrada. Se eu colocar 0001, pode ser uma outra operação, por exemplo, subtração. Então, se eu quero fazer subtração, coloco esse código aqui na entrada e a minha unidade lógica aritmética faz a subtração entre esses dois números aqui, ou seja, A menos B, por exemplo. Certo? Primeiro caso, A mais B, segundo caso, A menos B. E o que ela vai gerar como saída? O resultado da conta, aqui, né? Que pode ser conectado, como a gente viu, na entrada do banco de registradores,
ou pode ser ligado na memória de dados que vai estar aqui na frente depois. E tem uma outra entrada, aliás, uma outra saída, que aqui é para indicar se o resultado da conta foi zero. Isso aqui é utilizado em instruções de desvio. Por exemplo, branch if equal, que é o desvio se a operação, o resultado da operação foi se os dois números são iguais, na verdade, né? Então, se eu coloco aqui dois números A e B, se eles são iguais e eu faço uma comparação para saber se eles são iguais ou não, eu posso fazer isso subtraindo o A pelo B, né? Então, o resultado disso vai ser zero, se eles são iguais, certo? Se eu tenho o A igual a 5 e o B também igual a 5, quanto que é A menos B? É zero. Se é zero, aqui vai dar um resultado indicando que é zero. Vai dar verdadeiro para zero. O verdadeiro é 1. Então, essa saída é para indicar que a comparação deu verdadeira. Ou seja, nesse caso aqui, o A é igual ao B. Então, com essa saída aqui do zero, eu consigo fazer um teste no meu código que é assim: if A igual a B, aí você vai lá e executa. Deu para entender por que tem essa outra saída aqui? Ela é para ser usada nas comparações e indicar se deu verdadeiro ou falso o resultado da comparação. Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, beleza. A gente tem que projetar esse circuito, só que eu vou fazer um pouco diferente. E aí vocês vão entender por quê daqui a pouco. Mas vai ser bem parecido com essa ideia que eu acabei de apresentar. Então, antes da gente pensar no interior do circuito, vou desenhar aqui o diagrama de bloco dele para a gente entender como serão essas entradas e saídas do circuito. Então, tem uma entrada aqui A e uma outra entrada B. No nosso caso, não sei se vocês lembram, mas a gente definiu que o nosso processador aqui vai utilizar 8 bits, diferente do MIPS, que é 32. Então, o A ele é uma entrada que tem 8 bits, certo? O B também tem 8 bits. Esse risquinho aqui e o número indica a quantidade de bits daquela entrada. Nós vamos ter a saída, que é o resultado, que também tem 8 bits. Nós vamos ter uma entrada, que é uma entrada de função. Qual função que a gente quer que seja executada aqui pela unidade lógica aritmética. E aqui nós vamos ter algumas operações, mais, menos, multiplicação, divisão e algumas operações lógicas, depois nós vamos ver lá no simulador. O total aqui são 8 operações que a unidade lógica aritmética vai ser capaz de fazer. Aqui eu falei 4, tem outras 4 que são as operações lógicas. Então, para poder codificar as 8 operações, nós vamos precisar de quantos bits? 3 bits. Então, aqui eu vou fazer uma tabela que nós vamos preencher daqui a pouco. Função e qual que é a operação. Então, aqui a gente tem as 8 combinações, né, possíveis.
E aí daqui a pouco a gente preenche o lado direito aqui para a gente definir qual é o código de cada operação, né? Então, essa entrada função, ela vai receber o código da operação que a gente quer executar. E aqui, em vez de ser uma saída zero, igual estava lá, eu vou colocar diretamente uma saída que eu vou chamar de igual, certo? Então, essa saída vai ser usada exatamente para comparar se o A é igual a B. Se o A é igual a B, o igual recebe 1. Então, ó, se A igual a B, igual recebe 1. Se não, igual é zero. Eu tenho mais uma entrada que talvez vocês se lembrem quando a gente estava estudando o assembly, que essa entrada, esse nome aqui que eu estou colocando, na verdade, é shift amount. O que significa isso? Amount é quantidade, né, e shift é deslocamento. Então, é a quantidade de deslocamento. Por quê? Porque nós vamos ter aqui na nossa unidade lógica e aritmética instruções de deslocamento de bits. Então, resumidamente aqui, o que é a instrução de deslocamento? Se eu tenho uma sequência binária 0, 1, 1, 0, e eu faço aqui um deslocamento para a direita, deslocamento de uma casa, o que vai acontecer aqui? Esse 1 vai pular uma casa para frente, esse 1 vai pular uma casa para frente, esse 0 pula uma casa para frente, certo? Esse 0 aqui não tem casa para ele, então ele vai ser perdido, vai sumir. E aqui sobrou uma casa vazia. Quando sobra a casa vazia aqui à esquerda, no caso do deslocamento para a direita, preenche com 0, nesse deslocamento que a gente vai fazer. Certo? Então, o resultado aqui de um deslocamento para a direita de um bit só vai ser esse para esse exemplo. Se fosse para a esquerda, a mesma coisa, só que vai andar no sentido contrário, né? Então, se eu tenho aqui 0, 1, 0, mesmo... Peraí, que aqui eu errei, né? É 0, 0, 1, 0. Né? Porque esse 0 aqui, ele não tem lugar, ele é descartado. Esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá, esse 0 vem para cá, e aqui preenche o valor com 0. Se eu quero deslocar uma casa para a esquerda, esse 0 aqui ele vai se perder, porque eu só tenho essas 4 casas aqui, né? Então, esse 0 ele some. Esse 1 vem para essa casa, esse 1 vem para outra casa, esse 0 vem para cá, e aqui não tem ninguém, preenche com 0. Então, esse é o resultado de deslocar uma casa para a esquerda. Esse número aqui, que é a quantidade de deslocamento, é que representa o shift amount, certo? Que eu estou resumindo aqui como shunt. Então, aqui eu posso determinar também um deslocamento de quantas casas no máximo. Se eu tenho 8 bits, né, eu tenho um binário aqui com 8 bits, o máximo que eu vou poder deslocar são 8 casas. Mais do que isso, eu vou zerar o binário, vou perder a informação toda. E aí, para poder deslocar 8 casas, eu também represento em binário, ou seja, aqui com 3 bits já é suficiente para eu poder indicar até 8 casas aí, né? Na verdade, 0 até 7. Certo? Isso aqui nós estamos definindo, pessoal. Cada processador, na verdade, define a sua forma de trabalhar. Então, nesse processador que eu estou
montando junto com vocês, eu resolvi definir dessa forma. Depois nós vamos ver por quê, porque tem a parte das instruções lá que a gente vai ter que mexer. Então, para tentar manter ele do menor tamanho possível e de uma forma que fique interessante a gente trabalhar aqui, eu defini como 3 bits aqui para o deslocamento, 3 bits para a função e por aí vai. Né? Poderia ser feito de outra forma? Poderia. Alguma dúvida até aqui? Quem tiver dúvida pode mandar no chat aí, ou se eu não estiver vendo, se eu demorar para responder, dá um sinal aí no microfone. Bom, então vamos aqui no simulador para a gente começar a montagem do circuito. Eu sei que eu vou ter 2 entradas, A e B, com 8 bits, então já coloquei ali. Vou dar o nome, entrada A e entrada B. Eu vou ter a entrada função, com 3 bits. Eu vou ter a entrada shift amount, que é a quantidade de deslocamento, né? E aí o nome que o livro usa, né, para representar é esse nome aqui. Então nós temos essas 4 entradas, não é isso? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Uma saída, que é o resultado. Vou jogar mais para frente aqui. Nós vamos ter 8 bits. Vou chamar de R. E nós temos uma saída de um único bit, que é a saída igual. Não vai ser tri-state, vai chamar igual. Certo? Bom, então agora a gente vai começar a fazer a parte interna do nosso circuito. Quais são as operações que é possível fazer aqui no simulador? Se a gente olhar aqui em aritmética, essa pastinha aqui no canto, né, no canto esquerdo, tem várias operações. Então, nós vamos fazer aqui quase todas. O somador, que é a operação de adição, né? O subtrator, que é a subtração. Multiplicador. Então, vejam que aqui já tá pronto o bloco que faz a operação, né? Como que a gente projeta esses componentes se a gente quisesse implementar do zero? Para implementar esses componentes, a gente utilizaria as técnicas que vocês viram na disciplina de introdução aos sistemas digitais. Mas como vocês já viram essa disciplina, e aqui o nosso objetivo é ver a arquitetura, então não vou preocupar aqui com os detalhes internos desses componentes. Mas é possível implementar com portas lógicas e outros circuitos aí, como o flip-flop, por exemplo, dependendo do tipo da implementação. Aqui, felizmente, né, para muitos, a gente não vai precisar se preocupar com esses detalhes. Então, estão aqui as 4 operações aritméticas. Aqui vem uma operação lógica, que é a inversão, que aqui está chamando de negador. O comparador, que nós também vamos usar para gerar a comparação de igualdade. Vejam que esse comparador ele tem 3 possibilidades, né? Ele compara se é maior, se é igual e se é menor. Para a gente, nós vamos precisar só do igual. Então, a gente não vai usar essas outras 2 operações, mas também seria possível usar. E aqui tem também o deslocador. Deixa eu só ajeitar aqui para caber tudo na tela, né? Eu tenho deslocador que eu posso definir se eu quero fazer para a esquerda, que é o que já está configurado,
mas eu também vou utilizar um que é para a direita. Então, eu venho aqui e mudo para deslocamento lógico para a direita. Tem outros tipos de deslocamento também, mas a gente não vai implementar. Certo? Então, estão aqui as nossas 8 operações. Então, se voltar lá no desenho que a gente estava fazendo, agora a gente pode preencher aqui essa tabela. Então, o 000, tem que contar quantos zeros tem aí. É igual boleto, né? Tem cheio de zeros, tem que ficar contando. Esse aqui vai ser a soma. 001 vai ser subtração. 010 vai ser multiplicação. 0, 1 e 1 vai ser divisão. Vou colocar a barrinha só. 100 é a negação. 101 é a comparação. 110 é o shift para a esquerda. Shift esquerda. E 1 e 1, shift para a direita. Certo? Então, isso aqui eu estou definindo agora com vocês. Mais uma vez, eu poderia, como a gente que está projetando, a gente pode definir o código que quiser para cada operação. Mas isso tem impacto depois, né? Cada escolha dessa daí vai ter impacto no circuito, no funcionamento, mas isso também a gente não vai preocupar muito, não. Então, simplesmente, o que eu fiz? Eu peguei a sequência aqui e defini. Dúvidas? Como que vocês acham que eu posso continuar aqui, completar esses circuitos? Vocês têm ideia de qual componente que eu vou usar aí? Como é que eu, ou qual ligação que eu posso fazer? As operações aqui não estão recebendo nenhuma entrada ainda. O que eu tenho que ligar aqui nessas entradas? Uma entrada é um dos números a ser adicionado, por exemplo, aqui na soma, e a outra entrada é o outro número. Então, nós temos aqui esses dois números. Mas eu tenho que ligar em todos os valores, todos os componentes aqui, né? Todas as operações. Mas eu preciso ligar todos de uma vez só, em todas as operações? Ou vai depender de alguma coisa? Vai depender da função que eu vou executar, né? Então, eu posso fazer aqui uma forma que eu vou olhar qual é a função, e aí, dependendo da função, aí que eu vou enviar o A e o B para onde eu quero. Certo? Então, eu tenho, para o A, eu tenho um componente aqui que vai receber uma entrada e gerar 8 saídas. E para o B, mesma coisa. Tem uma entrada e vou gerar 8 saídas. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Se a gente olhar no banco de registradores, olha esse componente aqui. Ele tem uma entrada e 8 saídas. E aqui eu tenho os 8 destinos para aquela entrada. E que componente que é esse? Voltando aqui um pouco no conteúdo das aulas anteriores, mais uma vez nós vamos utilizar o demultiplexador para isso que eu estou falando, mas também vamos usar o multiplexador do outro lado. Certo? Então vejam que esses dois componentes eles são muito úteis para montar o circuito do nosso processador. Onde que está aqui? Então eu vou colocar o primeiro.
Quantos bits de seleção? Vou precisar de 3, que é a mesma quantidade aqui da função, né? É ela que vai ser usada para selecionar. E bits, deixa eu ver aqui na verdade. Bits de dados 3. Não, peraí. Bits de dados 8, né? No nosso demultiplexador, e bits de seleção 3. Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo. E eu vou precisar de 2 demultiplexadores. Um para o A e um para o B. Então eu já vou copiar aqui. Posso ligar o A nessa entrada, o B nessa outra entrada. A função, ela vai ligar aqui. Não, na verdade vai ligar do lado. E nesse aqui eu posso desabilitar o enable, que aí some essa entradinha que a gente não vai usar. Aqui mesma coisa. E eu posso conectar também na mesma função aqui. Por quê? Porque na hora que tiver a função 000, na nossa tabela, que operação que é? A soma. Então, eu quero enviar o A e o B lá para a soma somente, não quero enviar para os outros. Então, por isso que a função ela serve tanto para esse de baixo quanto para o de cima. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou criar uma conexão. Na verdade, eu vou criar um túnel para não ficar aquele tanto de fio passando aí, né? E esse túnel eu vou dar o nome de A soma, que é o A que vai lá para a soma. Ou seja, eu vou criar um túnel para cada operação aqui. Para eu poder ligar, igual a gente fez na aula passada, né? Utilizando o túnel, a gente não precisa passar um monte de fio. Então aqui já tem os 8 que serão utilizados. Esse vai ser a sub, que é subtração. A multi, a div, divisão, né? A negação, eu vou chamar de aneg. Comparação, vou chamar de acomp. Deslocamento, eu vou chamar de shift, a shift, esc, que é de esquerda, e, ó, escrevi errado aqui, a shift. E o último, a shift dir. Deslocamento para a direita. Todos têm que ser de 8 bits, né, para a gente conseguir fazer a ligação. Conecto todos eles na saída, né, do demultiplexador. E aí falta fazer a conexão do B. Vou copiar aqui para a gente agilizar um pouco, né?
E aí agora a gente muda o nome para, em vez de ser A, vai ser o B, né? O túnel do B para cada operação que a gente vai fazer na unidade lógica aritmética. Comparação, faltam mais duas. Shift para a esquerda e Shift para a direita. Pronto. Agora a gente tem que colocar os túneis aqui do lado das operações, né? Então, na primeira operação, quem que vai entrar? O A soma e o B soma. Certo? Então, quando a função vale zero, o valor que está na entrada B, ele vai entrar no demultiplexador e vai sair nessa saída, a primeira aqui de cima, que é a saída do zero. Tá vendo? Tem um zerinho aqui, ó, para indicar para a gente que o de cima é o zero. E aí ele vai para lá para poder entrar na conta, na adição. O A vai acontecer a mesma coisa, ele vai entrar por aqui e vai sair lá no A soma. E aí o resultado da soma ele vem para cá. Depois a gente vai jogar ele para a saída R, utilizando o multiplexador aqui na frente. Certo? Então, agora a gente tem que replicar. É mais fácil fazer de um outro jeito aqui, né? Fazer assim, depois eu mudo os nomes. Vai acabar sendo mais rápido do que algumas operações aqui que já eu explico, porque não tem duas entradas, né? E aqui também o shift é diferente. Então, daqui a pouco eu faço esses outros aqui. Subtração vai entrar A sub e B sub. Multiplicação vai entrar A multi e B multi. Divisão A div, B div. E aí vem a negação. A negação, deixa eu explicar um pouco aqui a operação para vocês. O que é a operação de negação? Ela é baseada naquela porta lógica que é a porta NOT. Ou seja, eu vou ter uma entrada A e a saída é o A barra, que é a inversão do valor. Então, a tabela verdade da operação NOT, ela tem uma única entrada, que pode ser 0 ou 1, e a saída é a inversão. Então, se é 0 vale 1, se é 1 vale 0. Essa operação que a gente vai implementar é essa inversão aqui, só que para 8 bits. Como que funciona essa operação para 8 bits? Se eu tiver uma sequência binária aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, por exemplo, e aplicar a operação de negação, no que ela vai consistir? Cada, cada bit aqui, ele vai ser invertido individualmente.
Então, esse 1 é invertido, passa a ser 0. O 0 vai ser invertido, passa a ser 1. O 1 vai para 0. O outro 1 vai para 0. O 0 vai para 1. O 0 vai para 1. O 1 vai para 0. E o 0 vai para 1. O resultado é esse. Certo? Então, ele vai invertendo bit por bit. Mas aqui é só uma entrada. Qual entrada que vai ser? Entrada A. Certo? Então, essa operação não tem duas entradas. Só vai ter entrada A. Então, vem o A. Qual A que vai ser? A neg. E o bneg, na verdade, ele não existe. Vou deletar ele daqui, que ele não é necessário. Essa saída do demultiplexador não vai ser usada. Essa aqui. Não tem problema nenhum. Não vai ligar em nada. Tranquilo? O que mais? Tem a operação de deslocamento. A operação de deslocamento, ela também tem uma única entrada. Se a gente olhar no exemplo que eu falei aqui, né, o shift para a esquerda e para a direita, esse aqui para a direita e esse aqui para a esquerda, eu tenho uma única entrada. Que é essa aqui, que foi deslocada uma casa para a direita. E aqui mesma coisa, tem somente essa entrada de 4 bits, no exemplo, que andou uma casa para a esquerda. Na nossa instrução, nós vamos ter uma única entrada de 8 bits, que vai ser o A também. Então, aqui é o A shift para a esquerda, e eu vou ter o A shift para a direita. Também não vou precisar do B shift na saída do demultiplexador. Qual vai ser a outra entrada aqui na realidade? A outra entrada aqui é essa entrada shunt, que é a quantidade de deslocamento. Então, eu tenho que informar na operação do shift quantos bits que eu vou deslocar, que pode variar de 0 até 7. Então, vou fazer a ligação aqui. Deixa eu só posicionar ele para ficar melhor. Pronto. E aí eu posso fazer o deslocamento. Se for para a esquerda, eu vou olhar o valor aqui de cima, que vai sair nessa operação. Se for para a direita, eu vou olhar o de baixo. E como é que eu vou fazer isso agora? Com os resultados. Eu tenho que montar o circuito do lado de cá. Pode falar, Jennifer. Tem algum motivo específico para escolher a entrada A ou tanto faz? Poderia escolher tanto a A ou a B? Poderia ser qualquer uma das duas, só que geralmente a gente acaba escolhendo a primeira. Né? Então, normalmente os processadores, quando eles são projetados, acabam escolhendo a primeira por costume, mas nada impede de ser o B. Tá? E aqui, por exemplo, né, nós definimos que as operações vão ter no máximo duas entradas. Isso também é uma coisa que poderia ser diferente. Então, a soma, por exemplo, está somando dois números, mas eu poderia ter uma soma de três números, quatro, cinco, entendeu? Aí eu teria que ter um circuito específico para lidar com esse tipo de soma.
Mas aí eu poderia fazer qualquer tipo de operação. Aqui, como o nosso processador é mais simples, a gente só vai ter essas 8 e definindo dessa forma, né? Pegando sempre o A, quando é uma só, para ficar mais simples. Tá joia? Mais alguma pergunta? Pode falar. Não, não, era só isso mesmo. Beleza. E aí repare o seguinte, a gente poderia implementar quantas operações a gente quisesse no nosso processador aqui. Né? Só que aí, como eu disse, eu teria que criar um circuito para ela, porque a gente já usou todas aqui, né? Só não usou esse contador de bits, que no caso aqui poderia ser uma instrução específica para isso também, né? Mas eu não quis colocar que eu não vi muita utilidade aqui para a gente. Ou senão poderia colocar outras operações. Por exemplo, potência. Né? Eu pegar o A elevado a B. Eu poderia ter um circuito que faz a potência e colocar ele aqui, uma caixinha também. Aí eu precisaria de um demultiplexador maior, né? Para ele poder incluir essas entradas, essas saídas aqui. E precisaria de mais bits aqui na função. Mudei ele sem querer. Né? Porque aqui com esses 3 bits da função, eu consigo só 8 operações no máximo. Então, se eu quisesse mais, eu teria que aumentar aqui a quantidade de bits. Né? Mas aí eu posso projetar da melhor forma que, dependendo da aplicação do processador, né, para que ele vai ser usado, aí eu defino as operações conforme a necessidade. Para a saída aqui, então, como eu já tinha comentado, nós vamos precisar pegar 8 resultados. Na verdade, não vão ser 8, mas porque a comparação ela é um pouquinho diferente. Não, se bem que a comparação. Deixa eu pensar aqui. Eu não sei, eu acho que a comparação vai ser um pouco diferente. Mas aí a gente vai fazendo aqui. Vamos considerar que as 8 vão entrar no circuito aqui na frente para ele escolher um único resultado que vai ser enviado para a saída. E aí, qual que é o componente que faz isso? A gente viu, é o multiplexador. Ele vai receber várias entradas e eu consigo selecionar qual entrada que vai para a saída. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui em Plexers, multiplexador. Ele tem que ter 3 bits de seleção. Vou desativar o Enable, a gente não está usando. E bits de dados são 8. 8 bits de dados. O igual vou puxar um pouquinho para cá. Deixa eu ver. Centralizar isso aqui mais ou menos. Esse vai ser o resultado. Quem que vai selecionar qual resultado que vai para a saída? É a função também. Então, se eu estou executando a função aqui 000, eu vou pegar o A soma e o B soma, eles vão ser somados aqui em cima, e esse resultado que vai para a saída. Se fosse subtração, era o 001, e assim por diante. Então, a função aqui ó, vai ser ligada lá também, para selecionar. E aqui eu tenho que conectar cada uma das saídas, né, no, na entrada correta.
Professor, ali na parte da comparação, você esqueceu de mudar o nome, tá? Como soma ainda o Ah, é. nome. Esqueci, né? Obrigado. Deixa eu mudar aqui, senão ia dar errado. Ah, comp, né, que eu chamei. Muito bem observado aí. A comp agora tá certo, né? Depois vem a divisão. Aqui a gente vai usar só o igual, né? Então aqueles outros dois vão ficar desconectados. Ah, aqui que dá o problema. Ó. Esse circuito de comparação, ele gera um bit só de saída. Então aqui a gente tem que ajustar depois, estender a quantidade de bits de 1 para 8 antes de ligar lá no multiplexador. Deixa assim por enquanto que já já eu arrumo, já já a gente faz. Shift para a esquerda vem para cá e Shift para a direita vem para cá. Então, na realidade, essa comparação ela vai ser usada em dois lugares. Um dos lugares é a saída igual, e aí eu tenho que conectar a saída aqui do comparador diretamente na saída igual, mas aqui eu ainda não vou ligar não, porque eu quero ver como que eu vou deixar o circuito menos poluído, né? Mas uma das saídas aqui vou conectar direto lá. E vou puxar um outro fio para ligar aqui. Só que, como eu disse, eu tenho que aumentar a quantidade de bits. Tem um componente aqui que dá para fazer isso, ó, que é o extensor de bits. Então, eu vou colocar aqui, e aí eu tenho que definir, né? Largura em bits a entrada. A entrada ela tem um bit de largura só. Largura em bits da saída, eu quero com 8. Tipo da extensão, eu posso definir com quais valores eu vou completar esses 7 bits que foram aumentados. Eu vou querer completar com 0 mesmo. Então, eu vou pegar o valor aqui da saída do comparador, ligar aqui. Tá dando verde claro porque já está saindo verdadeiro, né? Porque se a gente olhar o valor que está chegando aqui no A e no B, ele está chegando zerado. Né? Porque o A e B está valendo zero, o circuito está todo zerado aqui, né, na verdade. E aí ele está comparando zero com zero. Está dando igual, aí está saindo verde claro aqui. E aqui os 8 bits eu posso agora conectar lá sem nenhum problema, né, sem nenhum aviso aqui de problema. E a saída igual eu vou colocar ela aqui mais embaixo para eu poder puxar o fio de um jeito que não vai confundir muito. Acho que acabou, né? Já montamos aqui a parte da entrada, o direcionamento aqui das entradas, de acordo com a função, as operações. Aqui eu tenho o direcionamento do resultado. Agora falta para a gente testar o circuito. Como é que a gente pode testar? A gente pode testar operação por operação, colocando valores aqui nas entradas. Então eu quero somar 1. Aqui já fez, ó. 1 mais 0. O A valendo 1, B valendo 0. Por que está somando? Porque a função está com o código da soma. Então vejam que lá no resultado, ó, está o resultado da soma, 1 mais 0. Se eu colocar o B valendo 2, resultado que deu lá, 3. Certo?
Então já está funcionando para a soma. Se eu somar 3 mais 2, o resultado é 5. Vamos testar agora a subtração. Então tem que mudar aqui o código para 001, que é o código que nós definimos para a subtração. Então aqui 3 menos 2, qual foi o resultado? 1. Então está funcionando também. Vamos ver agora a multiplicação. 3 vezes 2, 1, 1, 1 e 0, é o 6 em binário. Não é isso? Agora vamos testar divisão. Aí aqui, ó, a divisão é inteira, né? Vejam que a nossa unidade de lógica aritmética, ela trabalha com números inteiros. Se a gente fosse fazer a parte de ponto flutuante, que é os números reais, o circuito é muito mais complexo, né? Mas daria para implementar separado. Mas a gente já viu, né, na disciplina que os números em ponto flutuante, eles têm um padrão específico, né, de funcionamento que o circuito tem que obedecer. Né? Então, aqui, para a gente simplificar, só trabalha com números inteiros. Então, a divisão ali, 3 dividido por 2, está dando 1, né? E o resto não está aparecendo aí. Então, ele só está dando resultado aí, que dá para dividir uma vez só, né? E sobra 1, mas não aparece o resto. Se a gente fizer aqui uma divisão exata, vamos mudar para a gente conseguir ver. 6 dividido por 2. É o resultado 3. Certo? A gente poderia testar aqui uma subtração que desse um número negativo. Vamos voltar o código aqui para a subtração. 001. E aí, se eu pegar o A valendo 2 e o B valendo 3, vejam lá o resultado que deu. Deu tudo 1. Mas o que é isso aqui? O resultado, aliás, a nossa unidade lógica aritmética, ela trabalha em complemento de 2. Nós vimos também a representação em complemento de 2, que é uma forma de representar os números positivos e negativos. Esse binário que está aqui é o menos 1, em complemento de 2. Né? Aqui eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já viu essa explicação. Né? Depois vocês podem olhar no material, né? Olhar aí no campus virtual e relembrar como funciona esse complemento de 2 aí. Certo? Então a gente consegue trabalhar aí números negativos e positivos. Quando o número tem sinal, ele vai... Deixa eu procurar um espaço vazio aqui. Com 8 bits, eu consigo representar 2 elevado a 8 valores, que me dá aí um intervalo que vai de 0 até 255. Sem sinal. Com sinal, ele vai de menos 128 até mais 127. Opa! Mais 127. Então vejam que o nosso processadorzinho ele é um pouco limitado, né? Ele não vai conseguir fazer conta muito grande, não. Mas não tem problema. A mesma coisa é um processador com mais bits. A diferença é que ele vai ter que ter aqui circuitos maiores, né, para poder lidar com essa quantidade maior de bits. Aqui para a gente não faz diferença nenhuma. Operação de negação. Então ele vai pegar o A e vai inverter os bits. Então deixa o A do jeito que está ali mesmo. Qual que é o código? 0, 1, 2, 3, 4. O código aqui é 100. É isso mesmo?
Mas essa negação, deixa eu ver se tem algum parâmetro aqui. Ah, tá. Essa negação, na verdade, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 0, 0, 0. Essa negação não é aquilo que eu expliquei para vocês, não. É um pouquinho diferente. Para onde que eu estava aqui? Essa negação, ela é uma operação. Lembra lá no complemento de 2, se a gente tem um número que está em complemento. Aliás, o número positivo aqui. Esse aqui, 0, 0, 1 e 1, ele é o 3 em binário. Se eu quiser passar ele para -3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter os bits 1, 1, 0, 0, né? Inverter cada um deles e somar mais um nesse resultado aqui, ó, que é o 1, 1, 0, 0. Aí eu somando esse 1, fica 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Esse binário aqui embaixo é o -3. Então, usando o complemento de 2, eu consigo representar o -3 fazendo essa operação aqui, ó, que é inverter os bits e somar mais 1. Essa operação que é a negação que ele está falando ali. Ou seja, inverter os bits e somar mais 1. Tá? Eu tinha falado que era só inverter, mas na verdade ele está somando mais 1 também. Então, por isso que está dando o resultado ali. Por exemplo, esse aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1. O resultado da negação está sendo esse aqui. Por quê? Vamos fazer aqui na tela para a gente entender. Toda hora eu esbarro aqui no... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1. Então a negação vai inverter os bits, primeiramente, e depois vai somar mais 1. Então aqui 0 mais 1 dá 1 e o resto fica igual, né? Então esse aqui é o resultado que está dando lá no circuito. Quer ver? Olha lá. Certo? Então a negação aqui é isso, na verdade. Está funcionando também. A comparação, que é a próxima, tem que dar verdadeiro se o A e B são iguais. Então aqui nesse caso eles são diferentes. Então está dando 0. Está funcionando. Né, pro diferente. Vamos ver se quando é igual, se dá certo também. Se eu colocar o B igual ao A, vai para 1 o resultado. Né? Aqui embaixo está dando 1. E aqui em cima também está dando 1, só que com os bits estendidos, né, que a gente estendeu aqui embaixo com esse componente. Agora tem o shift para esquerda primeiro. E aí ele vai pegar só o A, né? Então ele pega o A aqui na entrada e o deslocamento ele vai olhar por essa outra entrada aqui embaixo. Como ela está em 0, não está deslocando nada para a esquerda. Mas se eu mudar aqui, ele vai começar a deslocar o resultado. Olha lá, ó. Coloquei em 1, ele já andou uma casa para a esquerda. Se eu colocar 2, ele vai andar 2. 3 vai andar 3 e assim vai acontecendo, né? 4, 5, 6 e 7. Que é o máximo aqui, é 7. E tem para a direita, que é a última função aqui. Para a direita, ele vai agora para o outro lado. Vocês vão ver que ele vai perder o 1, né? Olha lá, vai sumindo os 1s porque vai perdendo a casinha dele. E aí aqui já acabou. Né? Eu posso fazer o deslocamento para mais
casa, só que ficou tudo zerado já. Então está funcionando a nossa unidade lógica aritmética. Direitinho. Conforme esperado aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Algum comentário? E agora a gente já pode usar a caixinha da unidade lógica aritmética. Está pequenininha aqui. Eu até consigo editar o tamanho. Esse banco de registradores eu aumentei o tamanho dele. Se vocês olharem na aula anterior, ele estava menorzinho. Se eu clicar com o botão direito lá no cantinho, aqui no componente, e escolher editar a forma do circuito, eu consigo mudar aqui, ó. Consigo aumentar, reposicionar as entradas e saídas, né? E aí pode ser melhor para montar o circuito aqui depois. Beleza, concluímos mais um, né? Acho que dá tempo de mostrar como que a gente pode fazer a memória de dados, porque ela já está pronta, na verdade. Então, deixa eu voltar naquela outra figura. Então, aqui, ó, a gente já está com quase tudo. Já tem Program Counter, memória de instrução, banco de registradores, unidade lógica aritmética. Aqui também são somadores que a gente pode utilizar, já tem pronto. Falta memória de dados. Quem que vai ser memória de dados? Eu vou olhar aqui nos componentes. Tem aqui a pasta memória. Eu vou utilizar a memória RAM. Não sei se vocês lembram, para fazer memória de instrução, nós utilizamos memória ROM. Por que memória ROM para instrução? É porque, no caso da instrução, eu não preciso ficar escrevendo toda hora nela. Eu vou escrever o programa na memória de instrução e só vou mudar o conteúdo dela se eu quiser trocar o programa. Que não vai ser o nosso caso aqui, a gente vai escrever um programa só. Depois vocês vão ver. Então, por isso que eu usei a memória ROM. Agora, para a memória de dados é diferente. A memória de dados ela vai armazenar constantes e variáveis. A variável, o valor dela se altera durante a execução do programa. Então, eu tenho que conseguir fazer escrita, leitura e escrita. Então, para poder fazer a leitura e a escrita várias vezes, a memória mais indicada, o tipo, é a memória RAM. Então, já existe o componente aqui de memória RAM. Ela vai ter a capacidade aqui para armazenar dados de 8 bits, já tem aqui, né? E o endereço também vai ser de 8 bits. Então vejam que eu tenho a entrada A, que é a entrada de endereço, eu tenho a saída D, que é a saída dos dados, quando eu quero fazer a leitura da memória, né? O dado lido vai sair por aqui. Eu tenho a entrada clear, que é para apagar, né, o conteúdo da memória. Eu tenho a entrada load, que é para... Deixa eu ver aqui. Acho que essa tradução não está muito boa, não. Essa entrada load, se não me engano, é para quando a gente quer carregar o valor, né, na saída da memória. Peraí, tá alguma coisa errada aqui. Agora sim. Agora sim, a gente tem a saída de dados quando eu quero fazer a leitura, e aí eu tenho essa entrada load, que é para habilitar a leitura, e tem essa outra entrada, store, que é quando eu quero escrever na memória. Então vejam que aqui já tem o nome das instruções do assembly, que a gente viu, que é o load word,
e o store, que é o store word. Né? Então, aquelas instruções de load store, elas têm a ver com essa memória, que é quando eu quero ler o conteúdo da memória, usando essa entrada load, ou quando eu quero escrever o conteúdo da memória usando o store, ou seja, armazenar na memória. E aí, quando eu quero escrever, eu uso essa entrada D para mandar o valor que eu quero escrever na memória por ele. Certo? Então, veja o seguinte, com o que a gente fez hoje, nós temos os componentes necessários já. Na verdade, tem só um deles que vai ficar para a próxima aula, que está faltando ainda, que vai ajudar na ligação aqui das coisas. Mas com o que a gente tem aqui, a gente já consegue ver algumas instruções que o assembly do nosso processador vai conseguir executar. Uma delas é o load, que a gente acabou de ver aqui. Outra é o store. E na nossa unidade lógica aritmética, nós temos mais 8 instruções aqui, que é o add, o sub, multi, div, esse aqui que é o not, ou neg, né, para ficar mais correto seria neg, o igual, e aqui na verdade vai ser um outro tipo de instrução, daqui a pouco eu vou falar mais. E tem mais duas que é o shift para a esquerda e shift para a direita. Né? Então vejam que a gente já tem algumas instruções em assembly que poderiam ser executadas pelo nosso processador que está chegando lá. Uma hora ele fica pronto. Né? Basicamente, a gente vai ter que fazer a ligação aqui desses componentes. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Bom, beleza. Agora, vou falar um pouco sobre o trabalho 2, né? O trabalho 2 ele vai ser na linha do que eu venho apresentando nessas aulas. Então, vocês vão utilizar o Logsim também, né? E aí eu coloquei a especificação no campus virtual. Eu vou mostrar ela aqui rapidamente, algumas partes específicas, mas eu quero que vocês leiam com muita atenção toda a especificação, né? Porque tem bastante informação lá e eu já coloquei hoje também para que não fique muito próximo da data de entrega, né? Então, para vocês terem aí pelo menos uns 15 dias para poder já ir pensando no trabalho, né? Mas eu acredito que para quem acompanhar as aulas, né, quem assistir os vídeos e entender, tiver tudo certinho, ver os vídeos do processador, eu acredito que não vai dar muito trabalho, tá certo? Mas qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato. Para a gente completar esse processador, eu preciso definir algumas características dele de uma forma mais detalhada. Então, esse processador que a gente vai montar é um processador que eu criei, né, aqui mesmo para as disciplinas, né, e durante esse período de aulas remotas, para poder facilitar as aulas, né, facilitar o entendimento desse conteúdo na aula remota. Porque no presencial, eu acredito que era mais fácil de explicar esse conteúdo. Então, pensando aqui na forma remota de dar esse conteúdo, é que foi criado esse processador e eu dei esse nome para ele, Remember, depois vocês leiam aqui para entender os motivos e tudo mais. Então, ele tem algumas características, como a gente já está vendo, com 8 bits, né? Então, ele trabalha em complemento de 2,
utilizando 8 bits para dados. Ele tem 8 registradores, como a gente viu no banco de registradores, que eles vão de R0 até R7. Vai ter uma memória de dados e uma memória de instruções separadas, né? Cada instrução ela executa em apenas um ciclo de clock. Então, quando a gente chega aqui e mexe no clock, cada vez que completar um ciclo, vai executar uma instrução inteira, que está aqui na memória. E ele consegue endereçar 256 posições de memória. Por quê? Porque tem 8 bits só, né? Então, eu vou conseguir guardar aqui 256 dados na memória de dados e vou conseguir guardar 256 instruções. E para nós aqui já está de bom tamanho. Aí depois aqui vem a explicação do conjunto de instruções dele. Ele é um processador que é baseado no MIPS também. Só que eu peguei um subconjunto muito restrito e adaptei algumas características. Aqui são as instruções, ó. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, negação, menor que, deslocamento à esquerda, deslocamento à direita, carregar dados da memória, que é o load, salvar dados na memória, que é o store word, desvio condicional, que é o branch if equal. Então vejam que aquele igual, ele vai ajudar nessa instrução aqui, ó. Mas também tem o menor que é o set less than. Que aí para o menor que, eu já vou precisar daquela comparação menor aqui, ó. Certo? Soma imediata, que é somar o valor de um registrador com uma constante, e o jump, que é o desvio incondicional, que eu vou pular para um determinado endereço da memória. Todas são instruções que o MIPS possui, né? E aí vai ter o mesmo funcionamento do que o MIPS, com exceção da negação, que eu acho que vai ficar diferente por conta do que eu expliquei hoje, mas aí não tem problema que a gente não vai usar essa instrução no trabalho. Mas esse conjunto aqui é praticamente o mínimo que eu preciso para eu executar um programa normal. O que é um programa que eu estou chamando de normal? Que tem if, que tem for, né? Condição, que tem loops, mas não tem função, por exemplo. Então, aqui é restrito. A gente não vai declarar função, não vai ter aquela parte da pilha, nada daquelas coisas. É bem simplificado mesmo. Formatos. Aí cada instrução aqui tem um formato. Só estou vendo uma coisa aqui. Eu acho que faltou uma informação. Depois eu vou ver se está faltando aqui mesmo, e aí eu atualizo o PDF no campus virtual, tá? Mas é um detalhezinho aqui que não vai influenciar no momento, não. Eu tenho instruções do tipo R, igual no MIPS, só que aí o formato é diferente. Por quê? No MIPS eu tenho 32 bits para instrução. No caso do Remember, eu vou ter 18 bits só para instrução. Então, aqui na nossa memória de instruções, a gente tinha definido a largura de bits dos dados como 8, mas na verdade vai ser 18. Certo? E aí tem que adaptar aqui depois. Essa ligação que eu tinha feito não é assim, não. Era só um exemplo, né, que eu estava mostrando. Certo? Então, a memória de instruções, em vez de ter 8 bits para cada linha, vai ter 18. Para poder seguir esse formato aqui, ó. Então, eu tenho as divisões de cada campo do formato da instrução para o tipo R, para o tipo I e para o tipo J.
certo? E aí segue a mesma ideia do MIPS. Né? O formato R é para as instruções que trabalham com registradores, né? O formato I é para as instruções de imediato e para as instruções de load store. E o formato J é para o jump. Né? Então, segue a mesma ideia do MIPS, esses formatos aí. Aqui está explicando, né, cada um. E aí tem exemplo aqui, ó. Não está faltando não, eu estava confundindo. Essa tabela aqui que mostra o formato. Ó. Qual que é o formato de cada instrução que a gente tem lá. Qual que vai ser o opcode e qual que vai ser o código da função. Se ele não é usado, a função, eu coloquei o X aqui. Tem instruções que não usam a unidade lógica aritmética. Então, vocês olhem com calma nessa tabela aí depois. O banco de registradores aqui está falando como que ele funciona. Um exemplo aqui de passar a instrução de assembly para binário. Na mesma linha do que foi feito até nos exercícios, né, do questionário, vocês fizeram aí alguns exemplos disso aqui. Né? Só que agora é um pouquinho diferente porque o Remember ele tem uma estrutura um pouco diferente do MIPS. Então vocês têm que ver aqui como que é certinho. Explicando a parte da memória, como é que vai funcionar. E aqui embaixo, no 1.5, tem um exemplo de um programa. O que é esse programa na linguagem C, C++? É um programa que ele pega os elementos de um vetor, que eu estou declarando aqui, e faz a média. Simplesmente isso. Vai somar os valores do vetor, dividir pela quantidade e calcular a média. Aqui no PDF, ele já está passando o código de C++ para assembly. Aqui embaixo, ó. E esse assembly que está aqui embaixo é o assembly do remember. E aí eu coloquei as instruções e o comentário aqui na frente, para dizer o que está fazendo cada coisa. Certo? Então tem os loops aqui já, ó, na linha 22, por exemplo, tem um loop, né? Então tá tudo aí. E aí cada instrução dessa, ela tem que ser passada para hexadecimal. Por quê? Porque o simulador, ele representa em hexadecimal aqui para a gente, ó. E se eu quiser editar o conteúdo, eu vou editar o conteúdo também em hexadecimal. Tranquilo? Então vejam que a ideia é preencher essa memória com o... Cadê o PDF? Com o programa exemplo, né? Esse programa exemplo que está aqui. E aí vamos para a especificação do trabalho que vai falar certinho o que tem que fazer. Então é o seguinte, é o trabalho individual e tem algumas etapas. Primeira etapa, assistir às aulas sobre implementação do processador, que são essas aulas que eu estou fazendo ao vivo aqui, certo? Vai valer 10% da nota isso daí. Como que eu vou ver que vocês assistiram a aula? Lá no campus virtual eu consigo ver quem clicou na aula. Então, eu vou confiar que vocês assistiram baseado no clique de vocês. Então, por exemplo, quem está assistindo ao vivo aqui, depois entra no campus virtual e clica lá no link da aula gravada, só para ficar registrado que você assistiu, certo? E quem não está aqui na aula ao vivo vai ter que ver a gravação mesmo, vai ter que clicar lá. Para poder ganhar esses 10%, vai ter que ter o nome lá que você assistiu, que você clicou, na verdade. Certo? Então não vai ser pelo número de visualizações do vídeo no YouTube. Eu vou ver pelo clique lá no campus virtual, no link da aula gravada. Próximo item. Termine a implementação do processador utilizando o simulador LogiSim
criando o seu próprio arquivo com a extensão .circ. Essa extensão aqui é a extensão que ele salva o projeto. Então, esse aqui meu já está salvo, né? Vocês vão criar o arquivo de vocês. Eu não vou passar o arquivo. Então, vocês vão assistir às aulas, refazendo o que foi feito, e na aula que vem não vai estar completo. Quem vai completar vão ser vocês. Então, algumas ligações ali eu vou deixar para vocês completarem. Então, vocês vão terminar a implementação criando o seu próprio arquivo. Isso vai valer 30%. E aí tem que estar correto, né? Tem que estar funcionando depois. Próximo item, salve corretamente o programa exemplo apresentado acima na memória de instruções do processador. Então, vocês vão pegar o programa aqui, colocar na memória, e aí tem que estar correto. Não pode ter nenhum erro aqui nas instruções, certo? Vale mais 30%. Próximo item, grave um vídeo de até 5 minutos, onde você vai mostrar a execução do programa e explicar no vídeo o funcionamento do processador durante a execução. Né? Ele vai estar executando lá, né? E enquanto ele está executando, vocês já vão falando, ó, aqui ele está fazendo a leitura da memória, né? Lendo os dados do vetor, por exemplo, né? E vão explicar do jeito de vocês nesse vídeo aí de 5 minutos. Então, para poder gravar o vídeo, vocês vão precisar das 2 etapas anteriores, de todas, na verdade, né? Porque o circuito tem que estar funcionando e a memória tem que estar preenchida corretamente. Vejam que no programa exemplo, eu já determinei os valores aqui para o vetor. Então, vocês vão seguir exatamente os valores que estão aqui. Que eles estão determinados no próprio código. Né? No nosso processador não tem entrada e saída do teclado, por exemplo. Né? Igual tem no Mars, que é o emulador do MIPS. Não vai ter. Então, os valores do vetor eles estão diretamente no código. E aí o resultado vai ser o mesmo da conta, né? Então, o resultado que vai dar para vocês vai ser o mesmo resultado que daria aqui nesse exemplo. E aí vocês vão enviar no campus virtual até o dia 26 de novembro, às 23h59, né, até o último minuto aí, 2 arquivos no campus virtual. Um PDF com o link para o vídeo e o arquivo gerado pelo Logsim, que é o arquivo com extensão .circ. Tem que mandar os 2, porque se estiver faltando algum dos arquivos, eu não vou corrigir, vou considerar que não entregou, tá certo? Então tem que mandar os 2. Entendido? Tem alguma pergunta aí sobre o trabalho? Pode mandar um PDF com o link do vídeo e o link, tipo assim, por exemplo, do Drive, aonde eu tiver salvo o outro arquivo? Pode sim, desde que eu consiga ter acesso ao vídeo e ao arquivo seu do projeto do Logsim. Pode ser o link do Drive, sim. Mais alguma dúvida? Não? Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu encaminhar aqui para a gente concluir a aula de hoje. Hoje, então, nós concluímos os principais componentes, né, a implementação. O que está faltando a gente fazer agora? Falta a gente fazer a unidade de controle, que é um componente importante também que não está representado ali.
mas a gente já viu na teoria, né? Já tem vídeo sobre isso lá no campus virtual, que a gente deve fazer a unidade de controle na próxima aula, semana que vem. E aí vai faltar a ligação entre os componentes, né? Muito provavelmente aí essa etapa de ligação entre os componentes é o que vocês vão ter que fazer. Então, a unidade de controle eu pretendo fazer na próxima aula, né? Então vai ficar restando essa outra etapa aí, que é a ligação dos componentes para poder funcionar certinho. Vou encerrar a gravação aqui da aula e aí logo em seguida eu me despeço de vocês que estão aqui ao vivo, né?